Sejam bem-vindos ao 8º podcast da Associação Catarinense de Engenharia Ambiental, ASEAMB. Nesse episódio, o engenheiro ambiental Fernando Basqueroto de Souza conversa com a advogada Cristina D'Agostin sobre direito ambiental, abordando temas como a atuação do advogado na área ambiental, sua interação com equipes multidisciplinares, insegurança jurídica e REURB. Confiram! Existem muitas trajetórias na carreira de engenheiros e engenheiras. Qual delas seguir? No podcast Caminhos da Engenharia, Emily e Fernando, do blog 2 Engenheiros, comentam um pouco sobre suas experiências profissionais e aquilo que aprenderam ao longo da carreira. Confira no Spotify ou no canal do YouTube do blog 2 Engenheiros. Então, boa noite a todos. Aqui é o Fernando, da ASEAMB. Estamos aqui em mais um podcast da ASEAMB. Hoje vamos conversar com a advogada Cristine Camilo D'Agostin da Autué. Vamos falar aí um pouco sobre direito ambiental e, mais para frente, vamos conversar um pouco sobre REURB. Então, Cristina, antes de passar a palavra para ti, já vou fazer a primeira pergunta e te perguntar como é que tu começou aí a carreira na área de direito ambiental, o que te levou a se interessar pela área de meio ambiente? Então, Fernando, isso começou há um tempinho atrás, né? Eu já sou advogada desde o ano de 2006, então já tenho alguns anos aí na carreira da advocacia, mas o direito ambiental entrou na minha vida quando eu ainda estava na graduação. Eu sou natural aqui de Criciúma, né, de onde a gente está gravando esse nosso podcast, mas fui fazer faculdade na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e lá na Federal de Santa Catarina, eu iniciei num grupo de pesquisa já durante as primeiras fases da graduação, que envolvia o direito ambiental. Naquela época não era uma carreira obrigatória, não era uma carreira curricular, então eu fiz por opção, comecei a estudar na área e me dedicar um pouco, né, era a área de pesquisa do grupo que eu fazia parte, então o direito ambiental começou a me perseguir, eu digo até hoje, foi onde eu comecei a me interessar. A gente na época estudava sobre ação civil pública, a lei da ação civil pública, para você ter ideia, é uma lei de 85, estou falando do ano 2000, tive meu primeiro contato, e a partir daí eu fui estagiar no Ministério Público, né, então continuei meu curso de Direito, fiz estágio no Ministério Público. No Ministério Público eu tive mais contato também com a área ambiental. Depois, quando eu me formei, eu fui participar de uma Câmara de Direito Público, que também de assuntos da ação civil pública, e acabei trabalhando de novo com a área do direito ambiental. Depois disso, eu me formei, já estava trabalhando no Tribunal de Justiça há algum tempo, pensei uma época em fazer concurso público, acabei me apaixonando pela área da advocacia, que é o que eu faço hoje. Hoje eu sou advogada, e iniciei minha carreira em 2016, em Criciúma, já tratando de vários assuntos relacionados ao meio ambiente. E aí eu fui procurar especializar na área, né? Então eu fiz especialização em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS, em Porto Alegre, no ano de 2007, se eu não estou enganada e me recordando aqui, mas foi no ano que eu casei, então eu me recordo bem desse ano. E comecei a trabalhar como advogada na área ambiental, em outras áreas também, mas a área que eu mais me dediquei de estudo, especialização, foi para a área ambiental. E segui alguns anos trabalhando com isso, e agora, por último, eu fui fazer mestrado, né, esperei um pouco, tá mais madura na carreira para fazer a área de mestrado. Fiz mestrado recentemente pela Univale, em Itajaí, com dupla titulação em Delaware, Law School, nos Estados Unidos. E aí escolhi como tema de dissertação a regularização fundiária, que é um dos temas que a gente quer conversar hoje também. Até uma coisa que eu noto conversando com o pessoal, muitas vezes o que a pessoa atua profissionalmente depois de se formar é algo que a pessoa já pegou ao longo da graduação, né? Ali, você comentou que trabalhou bastante com a CP. O grupo de pesquisa ali, a pesquisa que vocês faziam na UFSC, era focada em
ação civil pública ou era de modo mais geral ali? Tá? Então, o nosso mentor, né, era o PET, o Programa Especial de Treinamento do Governo Federal. O nosso tutor, na época, era o professor José Rubens Morato Leite, que é um professor altamente conhecido na área de direito ambiental, e ele estudava muito sobre o dano moral coletivo, né? Então, o tópico que a gente se dedicou na época relacionado à ação civil pública, né? Porque não deixava de ser, dentro da própria ação civil pública, um tema de indenização. Então, no momento que tem uma indenização na ação civil pública, se essa indenização era pelo dano material ou também pelo dano moral. E o que a gente mais se debruçou pesquisando a respeito, e é uma pesquisa mais acadêmica, né, na área do direito, então a gente lê muito, né, a gente produz artigos na área, não é uma pesquisa em campo, né, é uma pesquisa onde dedica muitas horas realmente sentada, lendo e buscando obras da área. E aí a gente acabou indo por essa linha, que era a linha de pesquisa do nosso tutor, que era o Morato Leite. Até essa parte de danos, o meu TCC foi na área de valoração de danos ambientais, né? Eu estagiei também no Ministério Público Estadual, ali com o Luiz Fernando Liceia, na época que ele estava ali na 9ª Promotoria, e é uma coisa que é bem subjetiva, né? Como é que tu vai... Normalmente, na parte de direito penal, tu tem já tabelado, quanto é que o cara vai pagar de um valor. Agora, no direito ambiental, isso acaba se tornando mais difícil, né? Não é uma coisa tão simples de tá se resolvendo. Mensurando, né? Eu acho que o nosso maior desafio hoje, realmente, na área ambiental, é no momento que tem o dano ambiental. E eu lembro que eu e tu estávamos debatendo um pouco sobre isso, né? Essa atuação do advogado começa antes ou depois do dano ambiental. É, é, o mais difícil para nós é depois que o dano acontece, como se fazer a reparação desse dano. E aí a gente sempre deixa muito claro, e quando o profissional, né, do direito, às vezes costuma muito demorar a entender isso, que a gente tem uma tríplice responsabilização, né? Eu tenho a responsabilização na esfera civil, eu tenho a responsabilização na esfera criminal, como tu comentou, e eu tenho uma responsabilização administrativa. Muitas vezes, quando ocorre um fato ambiental, um dano ambiental, eu vou ser responsabilizado nessas 3 esferas. Então, é muito gravoso para a pessoa que comete o dano esperar por isso. Então, é interessante, muitas vezes, que a nossa atuação como advogado seja prévia ao dano ambiental, tá? Que a gente possa fazer uma atividade preventiva, que a gente possa acompanhar o licenciamento ambiental para ele ser bem feito, para que essa atividade, para que essa pessoa possa trabalhar o empreendedor de uma forma segura, né? Que ele saiba que realmente, dentro daquela licença, da forma como ele está trabalhando, está tudo certo. Porque depois que o dano ambiental ocorreu, ele vai ter todas essas consequências, tá? Então, muitas vezes, mesmo que ele vá lá fazer um projeto de recuperação de área degradada, né, ele se compromete a recuperar o dano, e muitas vezes a gente vai, aí sim a gente vai depender da técnica de vocês para saber se é possível ou não, né? Então, eu preciso do engenheiro ambiental para me dizer, consigo reparar esse dano? Não consigo. Eu tenho que fazer talvez até uma compensação em algumas vezes, porque reparar o dano se torna quase impossível. E aí eu tenho um custo financeiro, um custo alto de contratação de profissionais, e o próprio custo ambiental, né, que é o custo que a sociedade suporta pelo dano ambiental, né. Então, é interessante que a gente tente agir preventivamente, mas não agindo preventivamente, acontecendo um dano, que a gente tente procurar, sim, os órgãos e fazer essa recuperação da forma mais rápida possível, tá? Para evitar toda essa consequência. Então, que eu tenha que evite responder uma ação criminal, muitas vezes é possível, tá? Que eu tenha, assim, um problema lá com o órgão ambiental, o IMA, ou muitas vezes a Fundação Municipal, porque dependendo da competência, um ou outro que vai fiscalizar isso, mas que eu pague uma multa menor possível, e que eu tenha um custo de recuperação ambiental mínimo possível, que me onere o menos necessário, tá? Mas muitas vezes isso não é possível, tá? Porque dano ambiental acontece em alguns momentos até sem culpa do empreendedor, né? Muitas vezes ele tomou todas as atitudes que ele deveria na empresa e o dano é inevitável, acontece por um acidente, por alguma coisa que não é necessariamente uma vontade do empreendedor causar, né? Eu acredito que ninguém faça nenhum dano ambiental porque quer. Ninguém vai lá eu vou sair cortando árvores indevidamente.
Isso acontece também, mas muitas vezes a pessoa não sabe que aquele corte é indevido, né? E aí a gente tem todas as consequências aí que a nossa profissão ajuda a resolver, né? Normalmente o que acontece, vamos dizer, a empresa tenta resolver o problema sem ter que chegar na esfera judicial, né, para entrar na briga dos advogados, vamos assim dizer, né. Até Aham. mesmo eu acho que eu lembro da época ali do Ministério Público, que tem, eu acho que são audiências conciliatórias, né, que é feito antes da Então, coisa ir para frente e para para resolver, frente. né. É exatamente isso, Fernando, tá? Eu costumo trabalhar muito dessa forma. Inclusive, eu tenho uma situação agora bem recente em que um cliente acabou canalizando um curso d'água e era uma nascente, tá? Uma nascente bem importante aqui, não é aqui em Criciúma, é até no nosso município vizinho, Balneário Rincão. Era uma nascente bem importante e ele não sabia. Ele achou assim, eu fiz uma coisinha legal lá, dei uma mexidinha e ele estava canalizando uma nascente com concreto, entendeu? Ele foi chamado pelo município para regularizar a situação e, óbvio, isso iria para frente. Então, foi comunicado ao Ministério Público, foi aberto o procedimento. Quando o Ministério Público nos chamou para saber o que a gente tinha intenção de fazer, se era um PRAD, o PRAD estava pronto, protocolado no órgão ambiental, a gente quase fez uma autodenúncia. Por quê? Porque no momento que tu age dessa forma, tu antecipa a solução do problema e com certeza tu tem perante os órgãos ambientais uma imagem muito mais positiva. Tá? Então, ele demonstra a tua boa-fé. Ninguém quis causar aquele dano. Então, imediatamente, eu tomei todas as providências para resolver. Claro que com a demora que a gente tem muitas vezes de análise, né? Já faz mais de 3, 4 meses isso, tá lá esperando uma licença ambiental para a gente poder executar o PRAD dessa área, tá? Mas quando o Ministério Público chamou, o promotor ficou extremamente satisfeito, porque estava resolvido, e eu acho que, inclusive, a gente vai conseguir evitar a ação criminal. Então, com essa experiência, durante toda a minha atuação, eu sempre me antecipei. Então, aconteceu um dano ambiental, vamos lá procurar o Ministério Público. Vamos tentar achar uma solução juntos para resolver aquilo ali. Porque é uma forma muito mais barata, tá? E muito mais segura de dar uma solução. Ficar tentando empurrar para frente, não tem solução, não vou resolver, não vai dar em nada, entendeu? Essa postura hoje não é uma postura que eu defenda. Até porque se entrar numa ação civil pública, os custos, né, de um advogado para defender uma ação judicial é muito mais alto também, né? Então, se a empresa entende que ela não quis causar o problema, mas o problema aconteceu e ela precisa investir agora para resolver, esse é o melhor caminho. Tá? Então, a gente tem trabalhado bastante com a prevenção, não apenas do dano, né, e orientar, saber como fazer previamente, tudo isso, mas também uma prevenção da ação, né, do judiciário. Então, tentar resolver antes de chegar no judiciário, antes de ter que passar por todo esse estresse aí que realmente é a ação judicial. E você comentou aí eu acho que é bastante típico, né, o pessoal andar canalizando o recurso hídrico. Aí ao longo da tua carreira, qual foi o que tu vê que é a coisa que mais recorrente aí que o pessoal costuma fazer? Então, canalização de curso hídrico e corte de vegetação em área de preservação permanente é muito comum, né? Principalmente na nossa região, porque a gente é muito rica em curso d'água, é muito rico em estar cercado, principalmente nas áreas centrais, por problemas desse tipo. Mas eu trabalhei não de uma forma muito aprofundada, porque eu não atendi clientes que tivessem grandes áreas, mas trabalhei com a CP do carvão. Eu acho que isso é um dos processos bem desafiadores. Eu acho que qualquer colega da área do direito, qualquer advogado que trabalhou com a CP do carvão vai te dizer isso, tá? É um processo que nos demandou bastante energia, pela maneira como ele foi construído, pelos anos que continuam durando, pelo embate técnico que a gente tem sobre é possível recuperar, não é, como fazer, como não fazer, como descomissionar áreas após recuperação. Então, acho que esse é um processo bem importante aí na minha carreira, mas eu trabalho muito com empresas que são mineradoras de calcário de concha, tá? Então, aqui na nossa zona costeira tem muito calcário de concha, e todas essas áreas estão dentro da APA da Baleia Franca. Por estar dentro da APA da Baleia Franca, isso envolve um licenciamento específico, né? Isso envolve uma autorização
da Baleia Franca, que é uma unidade de conservação federal. Então, ali o trabalho é bem desafiador também, tá? Porque é um licenciamento mais complicado, a gente tem plano de manejo da APA. Eu acho que na área ambiental, Fernanda, a gente tem uma outra questão, que é o preconceito com a atividade, tá? O preconceito com a atividade de mineração, principalmente, tá? Tanto a atividade de mineração de carvão, como a atividade de mineração de conchas calcárias, o próprio seixo rolado, que a gente tem aqui bastante na nossa região. Tudo isso tem um preconceito a respeito de se é possível ou não minerar esses recursos naturais, se eu consigo fazer essa mineração de uma forma ambientalmente segura, tá, e aprovada pela nossa legislação. Então, é aí a grande dificuldade, convencer a sociedade, né, de que a atividade é lícita, que ela é necessária, inclusive, para o desenvolvimento, né, porque a mineração ela é extremamente essencial para diversas matérias-primas de toda a indústria, Quase né? tudo. Então, é quase tudo, exatamente. Acho que tudo que nós estamos fazendo aqui neste momento passou pela mineração Sim. em algum ponto de matéria-prima, né? Tudo que estamos utilizando aqui para poder estar gravando essa nossa conversa. Então, eu acho que a gente precisa olhar de forma diferente. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio aí entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente sustentável. Tá? Então, isso é o que diz a nossa Constituição Federal, tá? Só que muitas vezes a gente acaba se perdendo nisso. Ou a gente quer um desenvolvimento econômico a qualquer custo, ou a gente quer uma proteção ambiental exagerada, tá? Sem saber que a gente, infelizmente, mora no planeta Terra e a gente precisa dos recursos naturais para sobreviver aqui, tá? Então tem que ter esse equilíbrio, essa é a forma mais difícil de encontrar esse equilíbrio, né? Até essa questão do preconceito a gente vê bastante na engenharia ambiental, onde tem alguns professores já são, vamos dizer, mais para a ala dos ambientalistas, enquanto temos outros professores que não, tem que ter um certo progresso ali de forma equilibrada. Aí, quando junta tudo ali, às vezes tem o pessoal que já faz estágio na mineradora, daí já começa a bater boca com o professor, sempre tem esse tipo. Como se fossem lados antagônicos e não são. Eu acho que a Uhum. gente que trabalha na área ambiental, todos nós, não pode, a gente está a favor do meio ambiente. Só que o que eu vejo, e talvez por ser da área jurídica eu vejo isso de uma forma um pouco mais prática, a gente tem legislação dizendo como ser feito, e a legislação permite que seja feito. Então, se eu estiver obedecendo essa legislação, é a forma correta de fazer a coisa, né? Então, não é que é proibido não é. A gente teve município aqui próximo a nós, Orleans, por exemplo, que tentou proibir toda e qualquer atividade de mineração em todo o perímetro do município. Tá? Isso foi considerado inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição não fala que a atividade é proibida. Eu não posso proibir ela genericamente sem qualquer critério. Tá? Eu tenho que fazer ela de forma acompanhando a legislação que é pertinente. Se eu estou fazendo... E eu tenho licenciamento ambiental para quê? Eu tenho licenciamento ambiental justamente para apresentar o meu empreendimento para o órgão ambiental olhar para o meu empreendimento, dizer se ele é viável ou não, se eu tenho como empreender de forma segura e atendendo aos critérios e fazendo proteção ambiental, né? Ou pelo menos de uma forma mitigada, eu não causar danos ambientais, senão o órgão ambiental vai dizer que eu não posso. Se o órgão ambiental vem me dar uma licença ambiental, significa que ele entendeu que a minha atividade era possível. Então, se eu tenho licença ambiental para atividade de mineração, é porque ela é possível, né? Ali eu vou ter condicionantes, em atividade, e mais condicionantes ou menos condicionantes, isso vai depender do órgão ambiental. Por isso que a gente precisa brigar por ter um órgão ambiental forte, por ter um órgão ambiental que saiba, seja criterioso no que ele está fazendo. Porque isso dá segurança, a gente falou um pouco, eu e tu, esses dias, sobre a segurança jurídica, né? Insegurança jurídica. O que te dá a segurança jurídica? Uma empresa vai montar um empreendimento, o que dá segurança jurídica para ela? Saber se ela foi até o IMA, e o IMA deu uma licença que ninguém vai questionar. Isso é segurança jurídica para ela, né? Que ela possa trabalhar por 4 anos com aquela licença e ter certeza se o que está ali escrito para ela, as condicionantes dela, ela conseguindo atender aquilo ali, tá tudo ok. E a gente sabe que não é bem assim. Muitas pessoas têm licença ambiental, é fiscalizada, responde à ação civil pública, porque a licença está ali irregular, porque tem problema. Olha a insegurança jurídica disso. O empreendedor vai chegar para o advogado e vai dizer, mas peraí, eu tenho licença, eu fui autorizado a trabalhar dessa forma, e agora eu não posso trabalhar,
que está acontecendo, né? Que segurança jurídica é essa? Então, isso causa muita insegurança, tá? Ou entendimentos judiciais que vêm contrários ou mudam um padrão que era atendido até o momento. A gente teve aí uma discussão recente sobre as áreas de preservação permanente. O que pode, o que não pode? O que eu posso cortar, o que eu não posso? É 15, é 30, é 5? Município autoriza, não autoriza? O que vale? Parece que toda vida, a cada 30 dias, a gente tem uma norma nova. Agora mudou, agora se entende assim. Agora o Ministério Público pensa assado. Agora o órgão ambiental vai entender. Isso é terrível, tá? É terrível. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com empreendimentos que estão fazendo investimento econômico. Ninguém vai tirar dinheiro do bolso para trabalhar, né, para ter uma empresa e achar que amanhã ela pode ser fechada ou embargada porque não está atendendo um requisito que ela não sabia que ela tinha que atender, né? Então, trabalhar com essa segurança é muito complicado. Então, eu acho que o nosso papel, né, de nós que trabalhamos aí com a área do direito ambiental, é brigar por isso, é brigar pela credibilidade, né, dos nossos órgãos ambientais, é brigar pela credibilidade de vocês, profissionais da engenharia ambiental. Tá, esses dias eu tive um evento aí sobre REURB, a gente estava discutindo isso. A credibilidade no profissional, tanto privado quanto público. Hoje a gente não tem mais credibilidade no profissional. A gente parte do pressuposto que o profissional fez um laudo equivocado, um laudo insuficiente, um laudo tendencioso. Isso é terrível, tá? Se vocês têm uma anotação de responsabilidade técnica, vocês se formaram, né? Os engenheiros estudaram para isso e fizeram um documento, esse documento tem que ter credibilidade. Eu acho que a gente tem que brigar por fortalecer a classe nesse sentido, para que a gente possa realmente, aquilo que é assinado, aquilo que é levado à frente, ser dado a devida importância. Até antes de eu fazer o comentário sobre a parte de insegurança jurídica, nesse caso ali de Orleans, eu acho que entra até em conflito porque o bem mineral, ele é da União. Como é que eles estão, tipo, tirando o acesso a algo que não é deles, né? E eu acho que também comentou ali, tem que ter critérios específicos para que não possa fazer. Eu acho que, se eu não me engano, é em Birama, ali no norte de Santa Catarina, que no plano diretor daí comenta, na bacia hidrográfica do rio tal, não pode ter atividade XXY. Aí tu vai ver lá, por que não pode? Porque aquela bacia é justamente que é usado para captação de água de abastecimento. Então tu tem um critério assim, os caras não vão assumir o risco de ter algum acidente e perder o abastecimento. Ok, faz sentido, né? Então eu tive um caso próximo em Joinville também, onde a gente estava brigando pelo contrário, tá? Era uma água mineral, ela tinha uma jazida de água mineral, e a briga dela era porque próximo a essa jazida eles queriam instalar uma estação de tratamento de esgoto, dentro da zona de proteção ainda não dentro da zona de proteção, porque por óbvio não poderia, mas no limite. Oi? A zona de recarga, eu acho, do aquífero. Não, existe ali na parte de mineração de água, eles têm um perímetro que é a zona eu acho que é a zona de proteção, tá? Vocês são da área técnica, conhecem os termos melhor que eu, mas aí teríamos que ter um geólogo aqui conversando com a gente para responder melhor. Mas estava no limite dessa zona de proteção, e o empreendedor estava muito preocupado, porque qualquer acidente que acontecer numa estação de tratamento de esgoto vai acabar com a água mineral, né? A poluição ali e com a poluição irreversível. Então, a briga lá era nesse sentido. E o complicado realmente vem daí, né? Então, o dano ambiental, muitas vezes, ele é irreversível. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção. Isso faz sentido, que é um dos princípios do direito ambiental, né? Quando a gente estuda direito ambiental, a gente vai ver que tem princípios que regem o direito ambiental. O princípio da prevenção e da precaução é um desses. Na dúvida do que pode acontecer, ou na ausência de conhecimento técnico científico a respeito disso, opa, peraí, então para aí, não faz nada até elas entenderem o que pode acontecer. E da parte de insegurança jurídica, isso que nós temos aí, às vezes, órgãos diferentes aplicando as mesmas leis, e às vezes dentro do mesmo instituto,
nós temos profissionais que têm Interpretações isso, diferentes, né? Essa isso. palavra eles gostam de usar. Daí, isso aí também já gera outra confusão, porque tu tem que adivinhar em quem que vai cair para... Não, aquele Para cara saber pensa como que assim. vai. E uma questão que deveria ser matemática, né? Vocês técnicos têm essa dificuldade. Tu imagina a gente que é da área do direito. Porque na nossa área, ok, né? Interpretar a lei, construir um raciocínio jurídico, até dá uma certa carga de subjetividade. Agora, na área técnica, eu não consigo compreender isso. Porque para mim, 1 mais 1 é 2, não tem como a gente, né? Não tem como fazer um laudo, fazer medições e utilizar parâmetros ali onde tu está trabalhando com números, está trabalhando com dados técnicos, e de repente é A ou é B. Não, o dado está ali. O que a gente vai utilizar a respeito é o mesmo dado, então não tem como ser uma interpretação diferente. Mas é bem comum, tá? É bem comum. Às vezes tu consegue licenciar um empreendimento em Criciúma e na Estara não dá, ou ao contrário, né? Na Estara tu consegue licenciar, em Criciúma tu não tem, tu tens maiores exigências. O que que justifica isso? Interpretação. E agora, entrando um pouco na parte de REURB, para o pessoal que, vamos dizer, os acadêmicos, o pessoal que não atua na área, o que seria o REURB aí? Para que ele serve? Então, o REURB é o tema que eu estou me debruçando agora, né? Como eu te falei no começo da nossa conversa, eu me dediquei à minha dissertação de mestrado à regularização fundiária em áreas de preservação permanente, tá? Então, como eu sempre, minha área sempre foi mais ambiental, eu me debrucei a tratar da REURB nessas áreas. O que é regularização fundiária, tá? A palavra fundiária remete à terra, né? A imóvel, tá? E regularização fundiária, então, seria a regularização de um imóvel que tenha algum tipo de problema. Esse problema pode ser registral, ou seja, ele não tem matrícula, tá? Do imóvel que a gente conhece popularmente por escritura, né? O imóvel não tem escritura, ele não tem a matrícula, ele tem algum problema na própria matrícula, é uma área que não foi desmembrada ou loteada corretamente, por exemplo, tá? Então eu tenho problemas de ordem registral ou problemas de ordem urbanística, não tem os equipamentos de infraestrutura urbana adequados, ou um problema de ordem jurídica ou até mesmo social. Tá, então a lei veio, na verdade não é nova, tá, Fernando, mas a de 2017 que trouxe algumas novidades bem importantes, ela trouxe alguns institutos bem importantes, e por isso que ela ficou tão falada a partir do ano de 2017, que já vai agora para quase 5 anos esse ano, né, então já não é uma lei tão nova. Ela trouxe duas modalidades, que é a regularização fundiária de interesse social, e a regularização fundiária de interesse específico, tá? A social, ela é aplicada para pessoas de baixa renda, quem vai analisar isso e dar os critérios é o município, porque o procedimento é aberto no município, tá? Então, ele é tipo um processinho administrativo, eu dou entrada no município com a documentação necessária, peço a regularização fundiária de um núcleo urbano. Então, um dos requisitos da regularização é que eu reconheça uma área como núcleo urbano informal, tá? Isso a lei diz também como deve ser. No momento que eu tenho isso, eu levo à municipalidade, vamos verificar se é o para baixa renda ou interesse específico. Se for baixa renda, o município vai custear tudo isso. Se for de interesse específico, o interessado pode custear. Essa regularização ela pode ser dada entrada pelo interessado ou até pelo Ministério Público, tem outros legitimados aí que podem dar início à regularização fundiária, tá? É um procedimento que não é para ser demorado, tá? E depois disso, o município vai aprovar ou não aprovar, tem toda uma questão de notificação, né, dos confrontantes do imóvel e tal. Depois aprovado isso, é emitida uma certidão de regularização fundiária, CRF. Essa CRF eu levo ela até o registro de imóveis, tá? O registro de imóveis vai, então, fazer o registro dessa regularização. E aí são abertas matrículas em nome dos proprietários, a gente resolve problemas de área de preservação permanente, se for o caso, tá? E aí a gente poderia fazer, eu acho que uma conversa aqui só sobre regularização, né? Porque tem bastante coisa para falar. Mas, em resumo, assim, desenhando ela em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu te falei. Tem ainda também todo o processo ali, se eu não me engano, eu participei de uma também aqui em Criciúma,
Tem todo um diagnóstico ambiental inicialmente, né, para ver como é que está a situação. Eu lembro que, além do pessoal estar em... Não, ali não tinha app de imagem de rio, mas era em costa, tinha matacão ali, rocha exposta, Área de risco, risco, área de área de risco, risco, então tá? Então a já era lei com uma fala isso, situação ela bem fala que complicada. quando for área de preservação permanente ou área de risco, na área de preservação permanente eu preciso do diagnóstico ambiental, e na área de risco é até impossibilitado a regularização, tá? Então, por isso que eu preciso fazer esse diagnóstico para identificar o risco e verificar se vai ser possível a regularização ou não. Muitas vezes não é possível, aí eu preciso desocupar a área. Aí esse município também vai ter que criar uma política para fazer a desocupação. Isso geralmente são áreas de baixa renda, né? Áreas favelizadas e tal. É o que mais costuma acontecer e acaba caindo para o município essa conta para pagar. Uhum. Normalmente também eu acho que no meio da regularização tem toda a parte do... Aí entra o pessoal da agrimensura, né? Tipo, de definição de lotes. Vamos supor que uma determinada área desse loteamento seja área de risco. Vamos dizer, foi lá o geólogo, o engenheiro civil, lá geotécnico. Não, esse barranco aqui não pode ficar ninguém, mas aqui nos outros dá para ajustar. O REURB ali, ele permitiria esse manejo do pessoal ali dentro, né? Uhum, permite sim, tá? Por isso que isso vai depender muito do profissional que está montando o processo de regularização fundiária, tá? Porque isso sim é onde vocês técnicos vão atuar e dar os elementos para a possibilidade ou não de regularização, tá? Isso vem do respaldo de um laudo técnico. E daí, no final das contas, vamos dizer, o pessoal que está lá ocupando a área invadida e tudo mais, vai ter finalmente a sua matrícula dizendo que ele é proprietário daquele local, né? É porque geralmente, né, baixa renda e área invadida, a gente está falando de área de posse. Tá? Uhum. Então, a pessoa não tem uma propriedade, ela não tem uma escritura do seu imóvel. Eu boto sempre entre aspas escritura, porque, na verdade, é matrícula, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a legitimação fundiária dessas pessoas, tá? Ou a legitimação de posse, né? Dependendo de qual é a situação. Com isso, a pessoa vai ter, sim, depois uma matrícula no seu nome, com a sua área delimitada. E o fim último dessa lei, Fernando, foi trazer dignidade para as pessoas, né? Tu sabe que hoje tem a tua casa própria, teu local onde tu mora sendo teu, isso tá muito, a moradia está muito ligada à dignidade da pessoa humana. A pessoa é um dos pontos que atendem aí a dignidade da pessoa humana, até para que ela possa, de repente, fazer um financiamento, entregar essa casa, né? Melhorar as condições em que ela vive. Tudo isso está relacionado aí ao interesse final dessa lei, tá? Por isso que tem tantos institutos facilitando essa regularização. Podemos dizer que nós aqui temos sorte, né? A gente acabou. Não, porque esse pessoal, às vezes, é complicado, né? Não tem onde morar, os caras simplesmente se instalam em qualquer lugar e, vamos dizer, a sorte acaba não ajudando muito eles. E esses projetos aí vêm para dar, como você comentou, dignidade para eles e para melhorar a qualidade de vida, né? E para o município também é interessante, né? Tem infraestrutura urbana, eu acho que a gente diminui os problemas com segurança pública, Uhum. tá? Tudo isso é toda Saneamento. uma cadeia aí de soluções que a lei visa no final. E você comentou aí que participou aí de vários processos, e tanto de REURB, imagino. Como é que é aí a participação do advogado aí, nessas equipes multidisciplinares, né? Porque, vamos dizer, eu, pelo menos, quando eu atuo, eu tenho uma noção aí de geologia e tal, mas se eu pego um texto de geologia, esquece, não, os caras têm o geologuês deles, né? A mesma coisa, eu acredito que o advogado tem ali os termos técnicos que muitas Aí vezes o juridiquês, é a o gente fala, né? juridiquês. Como é que foi a tua participação aí Então, nessas eu tenho equipes? uma experiência muito positiva, né, de trabalho aí com colegas teus na área da engenharia ambiental.
Eu sempre brincava, eu dei aula aí em cursos de graduação, tanto no direito, eu dei aula na engenharia ambiental, também de direito ambiental, lá em Orleans, na Unibave, e eu sempre falo que eu não vivo sem engenheiro ambiental, tá? Porque realmente o nosso trabalho é multidisciplinar. Eu não consigo trabalhar na área do direito ambiental sem equipe técnica, tá? Então, ele é um trabalho multidisciplinar, isso é impossível de acontecer. Vocês acabam tendo um pouco mais de independência, porque, como vocês têm conhecimento técnico, no momento que vocês têm um pouquinho de noção jurídica, vocês conseguem até fazer uma defesa e tal, né? Mas a minha experiência é um trabalho muito, muito bom, sempre multidisciplinar, e até biólogo também, porque muitas vezes a gente precisa fazer levantamentos que necessitam da área de biologia, e é isso que tem acontecido, tá? Tanto para elaborações de estudo de impacto ambiental, quanto para projetos de recuperação, sempre envolve aí um trabalho entre vários conhecimentos técnicos. Vocês na engenharia também sentem necessidade da participação da área jurídica? Com certeza. Eu posso dizer que é até muita coisa do que eu vejo os profissionais da engenharia ambiental atuando eles tendem mais para a área de direito do que para a área de engenharia, porque muitos profissionais atuam com licenciamento ambiental, então eles acabam decorando todo aquele processo dentro do IMA, dentro do órgão ambiental municipal, e às vezes tu vai para uma pergunta técnica, por que o pH da água está baixo, por que a cor da água está escura ali, da onde é que veio aquela turbidez, e às vezes os caras daí se bate para tem dificuldade de estar essas coisas que são mais da área técnica. Eu já tento evitar ficar nessa parte de licenciamento, que eu prefiro mais essa área. Eu acho que vocês têm uma gama tão grande de áreas para trabalhar, e eu tenho falado muito de gestão também, né? A gente fez um curso, agora um workshop recentemente sobre direito ambiental, e lá a gente conversou um pouco sobre gestão. E um dos pontos que eu bato muito é focar, tá? E tem um trabalho, tu entrou na engenharia ambiental, é igual a gente, né? A gente se forma advogado, tu pode trabalhar em diversas áreas. Só que no momento que tu foca, tu consegue fazer um trabalho muito bem feito numa área específica, isso faz toda a diferença. Tanto para ti, quanto para que tu possa ser um profissional bem mais requisitado, né? Porque tu vai ser especialista naquilo que tu está fazendo. Tu consegue fazer um trabalho muito melhor. Então, se tu não está no licenciamento, tudo bem, mas com certeza tu és muito bom no restante todo que tu faz, né? Até essa discussão a gente teve em outro podcast. Vamos dizer, o consenso é tu se formar e conforme as oportunidades vão aparecendo, tu vai pegando e vai afunilando, se especializando numa certa área. Vai desenhando a tua carreira, né? O importante é assim, a porta abriu, entra, depois tu vê se era ali que tu queria ficar, se tu vai voltar, se tu vai sair. Quando a gente é mais novo e tal, consegue fazer isso, é bem, bem importante que aprenda, porque também te torna um profissional melhor se tu passou por várias experiências, né? Isso é bem importante também. Então, Cristine, queria agradecer aí a sua participação no nosso podcast. Antes de encerrar, se quiser dar uma mensagem aí para o pessoal que atua, que gostaria de se especializar em direito ambiental, qual caminho eles podem estar seguindo, e se puder deixar aí, se você tiver alguma rede social que você costuma utilizar para o pessoal acompanhar seu trabalho, agora é a hora. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando. Nossa, passou muito rápido a nossa conversa, parece que vocês estão falando só 5 minutos, então daria para nós falar mais umas 2 horas. E eu estou à disposição, tá? O meu Instagram é Cristine D'Agostin, e tem também o Instagram do meu escritório, que é o Camilo D'Agostin Advogados, tá? Então, @Camilo D'Agostin no @Cristine D'Agostin. É uma maneira simples e fácil de encontrar. E eu acho que o que eu poderia dizer para quem está gastando um pouquinho de tempo para nos ouvir aqui é que vale a pena, né? Se está gastando tempo ouvindo uma conversa nossa para tentar entender um pouco mais sobre direito ambiental, um pouco mais sobre REURB, já é alguém diferenciado, que está querendo estudar, que está querendo aprender.
E hoje a gente tem isso, a gente tem vários canais de aprendizado sem custo nenhum, né? Como a gente tem vários cursos muito, muito bons sendo oferecidos perto da gente. Então, ficar antenado, ver o que tem de diferente, aí tentar entender um pouquinho sobre direito. Eu acho que nenhum profissional da área da engenharia pode continuar trabalhando sem que compreenda o básico do direito ambiental. E aí tem que dar uma fuçada aí, entender onde é que estão os canais para poder aprender um pouco sobre isso. A gente tem, né, fazer um pouco de propaganda, né, Fernando? Estou aí com a Emily montando, tá? Deve ser um curso bem legal para esse ano de 2022. A gente já fez alguns workshops também na área. Então, acompanha também o nosso Instagram do Núcleo do Meio Ambiente da SIC, porque lá tem bastante notícias sobre as atualizações que a gente faz, os cursos, workshop, tudo. Então, pessoal, tá dado as dicas aí, seguir o Núcleo de Meio Ambiente, os Instagram ali da Cris para acompanhar futuros workshops. Talvez E o quando Instagram você da SEAMB, né? A SEAMB está sempre antenada em tudo também. depois a Emily vai fazer um encerramento aí pedindo para o pessoal seguir ali. Isso E aí. não sei quando você vai estar ouvindo, o pessoal vai estar ouvindo isso, mas pode estar seguindo lá para acompanhar futuros workshops. Então, novamente agradeço, Cristine, e até a próxima, pessoal. Obrigada, boa noite. E com isso, encerramos mais um episódio do podcast da SEAMB. Convidamos você para nos seguir no Instagram em aceamb.sc e se associar. Agradecemos sua atenção e até a próxima.